O ano de 2021 foi desafiador para a economia, com o país sob os efeitos da pandemia de Covid-19. A Câmara trabalhou para reduzir os danos por meio de várias propostas aprovadas. Uma delas foi o projeto que tornou permanente o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado exatamente para socorrer esse setor durante a pandemia. O projeto aprovado prorrogou e parcelou por um ano o pagamento de parcelas de empréstimos que venciam no último dia de 2020. Aprovada a criação do chamado PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O projeto parcelou o pagamento de débitos das empresas do setor com a Receita Federal, além de outras medidas compensatórias. O projeto do PERSE é importantíssimo para a construção desse movimento em defesa do setor turístico e do setor cultural do nosso país. A Câmara dos Deputados não virou as costas para o setor mais afetado nesta pandemia. Fora dos efeitos da pandemia, uma das mudanças econômicas de maior impacto aprovadas pelo Legislativo este ano foi a autonomia do Banco Central. Presidente e diretores terão mandatos fixos não coincidentes com o do presidente da República. O Banco Central, ele não pode ter uma política de governo. O Banco Central, ele tem que ter uma política de Estado. Alterações nas regras para pagamento do imposto de renda foram aprovadas na Câmara em setembro. A tabela do imposto da pessoa física foi atualizada, com ampliação da faixa de isenção para R$ 2.500 mensais. A proposta, que é uma das etapas da reforma tributária, reajusta a tabela do imposto de renda, reduz os impostos para as empresas e institui a cobrança para lucros e dividendos. O destaque que reduz de 20% para 15% a taxação de lucros e dividendos foi a única mudança aprovada no texto. O projeto do governo tem uma alíquota de 20%. E esse destaque é para reduzir essa alíquota para 15%, isso é um escândalo. Brindamos aqui o fim de um longo trabalho na relatoria desse projeto, que ouviu a todos os setores, foram mais de 500 reuniões. As alterações aguardam votação no Senado. 2 processos de desestatização também passaram pelo crivo dos deputados. Uma medida provisória possibilitou a venda de ações, criando condições para reduzir a participação do Estado na Eletrobras, empresa que responde por 30% da energia gerada no país. A União manteve o poder de veto na Assembleia dos Acionistas. Teremos mais investimento, mais geração de empregos, mais competência no sistema. Já no caso dos Correios, um projeto de lei aprovado autoriza a exploração do serviço pela iniciativa privada, dando condições para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos ser desestatizada. A empresa que assumir os serviços não poderá fechar agências consideradas essenciais em áreas remotas do país. A empresa carece de agilidade, de eficiência, de investimentos e de um planejamento futuro. Quero ver quem terá coragem, depois de aprovar aqui a privatização, de ir lá no município dizer que votou favorável à privatização dos Correios. Foi aprovado o projeto que muda a maneira como é calculado o valor do ICMS, imposto estadual que incide sobre os combustíveis. Pela proposta, a nova alíquota passa a ser fixa, vale por um ano e leva em conta o preço médio cobrado nas bombas nos últimos 2 anos. A expectativa é reduzir o preço ao consumidor em 8% no caso da gasolina comum, 7% no caso do álcool e perto de 4% no caso do diesel. O grande mérito das proposições em análise é recorrer à tributação nacional e economicamente eficiente para possibilitar a estabilização ou a redução dos preços desses produtos. A mesma mobilização ocorreu para reduzir o custo do gás de cozinha para famílias de baixa renda, com a aprovação do gás social, um auxílio que poderá reduzir pela metade o preço do botijão de gás. O que é um valor insuportável para as famílias de um modo geral, mais especificamente para as famílias que compõem o CAD único e ainda mais especificamente para um corte de famílias na extrema pobreza. Impasses políticos empurraram a aprovação do orçamento de 2021 para março.
Normalmente, ele é aprovado no ano anterior à sua vigência. A peça aprovada, senhor presidente, é aquela que foi possível no consenso. Para 2021, o orçamento trouxe previsão de meta fiscal com déficit de 247 bilhões de reais. Um orçamento, senhor presidente, que corta quase 40 bilhões da saúde. Justamente em um período que a pandemia está muito perversa, muito cruel. Houve acréscimo no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. São 125 bilhões para o Ministério da Saúde e 100 bilhões para o Ministério da Educação. Medidas de transparência na apresentação, aprovação e execução de emendas de relator geral do orçamento, classificadas como RP9, foram aprovadas em novembro na Câmara. Posteriormente, a medida foi aprovada pelo Senado. A aprovação estipula, de agora em diante, um teto para o valor das emendas de relator, que será equivalente à soma das emendas impositivas individuais e de bancada, que representam cerca de 16 bilhões de reais para 2022, que deverão ter ampla publicidade. Fazendo com que, daqui para frente, o Congresso Nacional possa identificar de maneira clara e insofismável quem foi o solicitante daquele recurso. O que é que justifica, no meu estado, o estado do Ceará, uma cidade como Tauá, ter 180 milhões de emenda de relator e do lado a cidade de Boa Viagem não tem dinheiro para cavar um poço? O Congresso Nacional aprovou a lei orçamentária para 2022. O valor total do orçamento aprovado é de 4,8 trilhões de reais. O salário mínimo fica em R$ 1.211,98. O teto de gastos ficará em 1,6 trilhão. O déficit fiscal será de 79,3 bilhões de reais. Os gastos com a dívida pública vão consumir 1,8 trilhão de reais. A projeção de inflação será de 5,02%. Também foram incluídos 2 bilhões de reajuste para servidores do Poder Executivo e 800 milhões para o reajuste de agentes comunitários de saúde. O relator também destacou 90 bilhões para o Auxílio Brasil e 40 bilhões para a atualização de benefícios previdenciários. Nós não reduzimos absolutamente nada nas áreas essenciais. Outra polêmica no projeto de lei orçamentária foram as emendas de relator. 16 bilhões. Para quê? Para emendas do relator. O que é isso? Ninguém sabe, ninguém viu. Quanto mais luzes nós colocarmos no orçamento público, melhor para a sociedade. Uma das grandes polêmicas da proposta do orçamento de 2022 foi o aumento do fundo eleitoral. Na proposta do governo, o fundo estava fixado em 2,1 bilhões de reais. Na primeira versão do relatório, foi para 5,1 bilhões e no relatório final ficou em 4,9 bilhões de reais. Nós não temos o financiamento privado para você ter eleições tranquilas, sem outros tipos de financiamento, como milicianos, traficantes, outros atores que de vez em quando tentam influir na política, todos sabem. É preciso que nós tenhamos clareza no financiamento público. E uma possível flexibilização do teto de gastos se tornou um dos temas que mais ocupou espaço nos debates da economia. Criado em 2016 por meio de emenda constitucional, o teto limita as despesas do governo somente à variação da inflação do ano anterior para manter a dívida pública em níveis sustentáveis. O debate sobre a flexibilização surgiu em meio à votação de proposta de emenda constitucional dos precatórios, dívidas do governo com sentença judicial transitada em julgado. A Câmara dos Deputados aprovou, em novembro, a PEC dos precatórios, que limita o valor dessa despesa, corrige seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. O espaço fiscal decorrente da aprovação da PEC, a ser incluído no orçamento de 2022, será de até 110 bilhões de reais, vinculado a gastos sociais como programas de transferência de renda e assistência social. O prazo de vigência para pagamento de precatórios dentro do teto aprovado de 40 bilhões, corrigido pela inflação, será de 5 anos. A Câmara tinha aprovado 10 anos. Precatórios não pagos podem chegar a 121 bilhões em 2026. A proposta garante o pagamento de requisições de pequeno valor, RPVs, de até 60 salários mínimos.
garante também o pagamento dos precatórios do antigo Fundef em 3 parcelas anuais e estabelece a criação de uma comissão para auditar os precatórios e tornar permanente o programa de auxílio social para famílias carentes. O Senado fez algumas mudanças no texto, mudanças que entendemos que foram positivas. Eu tenho pena do presidente da República de 2027. Quantos bilhões vão cair no colo dele que vão estourar ali e terá que ser pago naquele ano? A emenda, logo em seu primeiro artigo, torna os programas de transferência de renda para os mais pobres um assunto de Estado, pois a renda básica familiar passa a fazer parte da Constituição Federal. A Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até dezembro de 2023. A medida permite a manutenção dos empregos dos setores beneficiados, que empregam cerca de 6 milhões de pessoas, e pode evitar a demissão imediata de cerca de 500 mil empregados, segundo os representantes desses setores. A redução do prazo não prejudica em nenhuma hipótese a proposta, porque nós compreendemos que 2 anos é um prazo suficiente para que a gente possa discutir a inclusão de outros setores. Segurança jurídica para que possam planejar, ampliar suas atividades, abrir novas filiais. E em novembro, a Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que mantém incentivos tributários para empresas de tecnologia da informação e comunicação e de semicondutores. Firmamos um pacto entre a Zona Franca de Manaus e a indústria de informática fora da Zona Franca de Manaus, para que as duas leis sempre mantivessem um equilíbrio e uma não gerasse atração de setores que já estão instalados em outros estados da federação. Ela garante a existência de milhares de indústrias. A Câmara aprovou, em dezembro, proposta que estabeleceu medidas de proteção social e de saúde para os entregadores de aplicativos, com a obrigatoriedade de as empresas contratarem um seguro contra acidentes para proteger o entregador durante o período em que ele estiver trabalhando. Também foi aprovado o projeto que prorroga até 2026 a isenção do IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência e taxistas. No setor de transportes, em dezembro, os deputados aprovaram um projeto que cria a Lei das Ferrovias, que permite à União autorizar a exploração de serviços de transporte ferroviário pelo setor privado, em vez de usar a concessão ou permissão. O prazo do contrato poderá ser de 25 até 99 anos, prorrogáveis. Ao contrário das concessões, para as quais existem limites tarifários, a empresa que obtiver autorização terá liberdade para definir o preço. Também foi aprovado o estímulo à navegação entre portos nacionais. O projeto cria o programa BR do Mar e libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. Aprovadas ainda novas regras para autorização de linhas de serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. O texto do Senado estava absolutamente proibitivo, fechando o mercado para as empresas de ônibus, principalmente os novos aplicativos que têm surgido com preços muito mais baratos e com serviços muito competitivos. Entre as últimas votações de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que cria um novo programa de parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional, inclusive os microempreendedores individuais e as empresas em recuperação judicial. Essas empresas terão desconto sobre juros, multas e encargos proporcionalmente à queda de faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019.